Tiago começou a falar e eu pensei comigo, meu Deus, esse povo está criando uma expectativa na gente. Mas eu creio que Deus vai falar conosco, irmãos, nessa noite. Sempre quando eu venho aqui, eu me sinto, olhando para esse púlpito chique aqui, eu me sinto pregando no Mevan. Púlpito chique. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Até quando o Tiago falou para mim do tema, eu comentei com a Rayane, eu falei, mas cura interior é a área que você ministra, né? Mas aprove Deus que eu estivesse aqui com os irmãos. E essa semana, enquanto eu meditava e lia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Abra sua Bíblia, irmão, no segundo livro de Reis. Segunda Reis, capítulo 4, verso 38. Eu quero te dizer que o Senhor deu início a uma mudança na minha vida num culto e numa sala de aula. Então que você não tenha esse momento só como mais um dia que você veio na igreja. Mas o Senhor tem poder para mudar a sua história. O Senhor tem poder para dar um novo rumo para a sua existência. Então, que o teu coração esteja cheio de expectativa nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Diz assim o texto: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E ele disse ao seu moço: Põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma videira brava e colheu dela a capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém Eliseu disse: Trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, abrir aqui os pergaminhos sagrados, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Com muita reverência nós nos colocamos, porque homens e mulheres morreram para que a Tua palavra chegasse até a nossa mão hoje. E tudo que eu peço, Espírito Santo, é que o Senhor tome o controle das minhas mãos e faça a Sua vontade, Pai. Deus poderoso, o Senhor conhece cada coração, conhece, meu Deus e meu Pai, as situações que cada um aqui tem vivido. E o que nós precisamos, ó Pai, é que o Teu Espírito, Ele venha encher a nossa alma, que o Teu Espírito venha encher o nosso coração, Senhor, venha suprir as necessidades, Pai, emocionais, espirituais, Deus Todo-Poderoso, da nossa alma e do nosso interior. Nessa noite, Senhor, eu peço que a Tua palavra venha como, meu Deus, uma espada cortante no coração de cada um, meu Deus, onde ela penetra entre a divisão da alma e do Espírito e gera vida, meu Deus e meu Pai, na vida de quem ouve a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, revela a Sua vontade ao nosso coração. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, essa história é uma história talvez não tão conhecida da Bíblia, não é um texto tão lido na igreja. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse texto foi numa escola bíblica, e desde aquela aula que nós tivemos, Deus ele já começou a trazer algumas coisas no meu coração. E esse texto narra sobre a vida do profeta Eliseu. No capítulo 2 desse mesmo livro, ele recebe a unção que estava sobre a vida de Elias,
para a vida dele. Como um filho na fé de Elias, ele recebe após Elias ser elevado aos céus, ou seja, o ciclo do profeta Elias havia acabado e havia começado um novo ciclo, que era o ciclo da atuação do profeta Eliseu em Israel. A partir desse momento onde ele recebe a unção de Deus no Jordão, ele começa a operar muitos milagres através do poder de Deus na vida dele. Ele começa a operar e alcançar muitas vidas através do poder de Deus. Eliseu era um jovem, um menino que caminhou com Elias, e após Elias ser elevado aos céus, ele fica com a responsabilidade de trazer a palavra profética para o povo. E ele começa a operar milagres, ele toca na vida da sunamita, ele multiplica o azeite da viúva, algumas histórias que talvez você já tenha ouvido na Bíblia. Mas o texto que nós lemos, ele chega novamente a um lugar chamado Gilgal, onde ele passou nesse mesmo lugar com o profeta Elias, quando ainda ele estava em vida. E Gilgal, ele significa e representa lugar de restauração, lugar de mudança de direção, lugar de renovação de aliança, lugar de mudança de ciclo. Esse era o lugar onde ele havia voltado. Em Gilgal, Josué reuniu o povo para dividir as tribos e dividir as terras da terra prometida. Em Gilgal ele circuncidou novamente os filhos de Israel. Então era um lugar de aliança e renovação de concerto com Deus. E ele chega nesse lugar com alguns dos filhos dos profetas, ou seja, alunos de Eliseu que aprendiam e caminhavam com ele. E ele chega nesse lugar de renovação de aliança, e eu quero crer que nessa noite o Senhor tem uma renovação, uma mudança de ciclo para a nossa vida. Eu quero crer que o Senhor, Ele não nos trouxe aqui em vão, irmãos, mas Ele tem uma mudança de direção, um ânimo novo para o nosso coração. E Eliseu, o texto diz que havia fome naquela região, e ele chama um dos seus auxiliares, ou seu moço, e diz para esse menino: olha, você vai no campo e colhe algumas ervas para a gente fazer uma sopa para esse povo aqui, para eles comer, para nós fazer um caldo. E ele manda esse menino colher ervas. Eu já imagino na nossa tradição ele colhendo uma abobrinha, colhendo beterraba, as coisas para ele fazer o caldo ali para o povo comer. E esse menino sai e ele começa a colher, e o texto diz que ele colhe uma erva venenosa, uma planta que tem veneno, sem saber, de maneira, dentro da sua ignorância, não conhecia. É uma videira brava, e o fruto é muito parecido com uma melancia pequena, verde, mas é um fruto que mata. E ele colhe aquilo lá e traz, e começa a cortar e joga tudo na panela. E ele faz o caldo fica cheiroso, fica saboroso, e eles começam a servir aqueles filhos dos profetas. E quando eles começam a comer, diz o texto, alguém acusa: tem algo errado na comida, tem morte, tem veneno na panela. E eles gritam em primeiro lugar para o homem de Deus, para Eliseu. Eles dizem: homem de Deus, tem algo errado, tem veneno na panela. E imediatamente Eliseu, ele toma uma atitude, ele chama ali os filhos dos profetas e pede farinha. Eu acho muito interessante isso, porque ele não joga fora o que está dentro da panela, irmãos. Ele não joga fora o veneno, mas ele pega e faz uma mistura com algo mais. E ele mistura com farinha aquilo, faz da sopa um virado, Alisson. Faz um virado, aquele virado com calabresa que a gente come meia-noite, irmão Toninho, que dá até um suador na gente quando a gente vai dormir. E ele faz essa mistura e serve. E todo mundo se alimenta e não tem mais veneno, e o veneno da panela foi embora. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que Deus, Ele quer nos ensinar através dessa história? Por que um texto como esse, uma história até meio esquisita, não é?
Está na Bíblia. E a gente tem algumas lições para tirar daqui, porque tudo aquilo que nós somos hoje, tudo aquilo, irmão, que você é hoje, é resultado de todas as experiências que você teve na sua vida. Você tem uma personalidade, você tem um caráter, e tudo isso hoje é resultado daquilo que você viveu desde ali dos 3, 4 anos de idade, quando você teve a tua primeira memória até o dia de hoje. Tudo que você carrega hoje é o que você vem trazendo de tempo, experiências boas e experiências ruins. E a panela do nosso coração, a vida inteira vem se alimentando de coisa boa, irmão Toninho, de batatinha que dá de comer, de beterraba, mas também vem de coisas venenosas. Porque quem nunca sofreu ingratidão? Quem de nós na adolescência talvez não sofreu uma rejeição? Quem de nós quando criança não ouvia o desprezo através de palavras? E tudo isso vem alimentando o nosso coração, vem enchendo a nossa panela. Coisas boas, coisas que alimentam, coisas que dão vida, mas também experiências ruins, experiências de fracasso. Porque alguém em algum determinado momento colocou veneno no nosso coração, Brian. Alguém em algum determinado momento veio através de uma ingratidão, de uma porta na cara e destilou veneno, e isso fica. Por mais espiritual que eu e você seja, isso fica, porque a gente é humano. E essas experiências vão marcando, Edson, vão marcando. Uma criança que ouve, esse é endemoniado, esse é filho do Satanás. Quem nunca ouviu isso? Essa criança é uma peste, essa criança é uma peste, essa criança é uma peste. Daí a criança vai criando aquilo na sua mente, vai ouvindo aquilo, e o caráter dela está sendo formado, e a panela dela está se enchendo de veneno, e a gente não tem a consciência disso. E talvez você que está aqui nessa noite, irmãos, ao contrário de mim, que pela misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de viver aos pés do Senhor, e mesmo assim tivemos veneno na nossa panela, porque a gente também se frustra, a gente também erra, a gente também sofre ingratidão. Mas se aos pés do Senhor é difícil, quem dirá longe, Alisson? E eu sei que tem irmãos aqui que se converteram agora, que se converteram no passado, mas do ano passado para trás foi só veneno, foi só tristeza, foi só ingratidão, foi só acusação. Talvez você, como a minha esposa, aos 11 anos sofreu uma rejeição do pai, onde o pai não a reconhecia como filha, e tudo que ela sonhava até pouco tempo atrás era da figura de um pai. E ela precisou ter uma experiência sobrenatural, de um ser sobrenatural colocando farinha na panela para que ela fosse curada. Está entendendo, irmãos? Nós não estamos livres de receber veneno, porque nós convivemos com pessoas. E foi isso que aconteceu. O menino, até bem intencionado, pegou a panela e saiu colher as ervas, irmão Toninho, mas acabou trazendo coisa ruim, acabou trazendo mágoa, acabou trazendo rancor, porque nem sempre é de uma maneira proposital. O menino estava bem intencionado. Você já viu, irmão, eu tenho uns vizinhos assim, aquela criança que está começando a falar bem, uns 3, 4 anos de idade, e daí o pai e a mãe ensinam a criança a falar besteira, palavrão, e quando a criança fala, todo mundo dá risada. Você já viu isso? É engraçado para eles. Aos 4 anos de idade essa criança está recebendo veneno, porque isso passa 5 anos, 6, 7, aí chega um adolescente revoltado, que não tem papas na língua, que responde a mãe, que responde o pai. Veneno, ervas amargas
que não alimentam, mas trazem morte. E a mãe, ela não está mal intencionada, ela acha aquilo engraçada, porque é ignorante a palavra de Deus. Eu não sei o que você recebeu na tua infância, na tua juventude. Eu não sei qual foi o tipo de ingratidão que você sofreu, meu irmão. Eu não sei qual foi o tipo de situação, rejeição, frustração que você sofreu na tua adolescência, quando você era criança ou até mesmo depois de adulto. Mas o que eu posso te dizer é que há um poder sobrenatural que vai converter aquilo que pode matar em alimento para alguém comer. Aquilo que pode trazer morte vai trazer vida, sustento, vigor e alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós não recebemos coisas ruins? E às vezes a gente se converte, vem para os caminhos do Senhor, começa a vir para a igreja e acha que o tempo vai curar. E a gente ouviu uma ministração no sábado que o tempo não cura. O tempo não cura, irmãos. Ele só cria aquela casca na ferida, mas a ferida está ali, inflamada. E daí Jesus precisa chegar, tirar a casca, enfiar o dedo, jogar metiolate divino, arder, lavar o ferimento para começar a trazer cura. Foram anos, irmãos, a minha esposa lutando contra essa rejeição que ela teve aos 11 anos de idade. E eu não entendia porque eu não sofria disso. Eu sempre tive um pai presente. Mas um dia nós ouvimos a voz de Deus e aprendemos que o nosso Deus também, Ele é Pai. E essa palavra entrou no coração dela como uma flecha. E o sangue de Jesus lavou a alma dela. E hoje ela tem a plena consciência de que ela tem o melhor pai do mundo. Que ela tem o melhor pai do mundo. Mas ela precisou ter uma experiência sobrenatural. Muito cuidado também, porque esse verso 39 que diz que ele colheu ervas amargas na panela, nos traz um ensinamento de que nós precisamos ser vigilantes com relação àquilo que nós estamos distribuindo para as pessoas através do nosso exemplo, do nosso caráter, da nossa fala. Porque talvez a gente também possa estar levando veneno para a panela de alguém. Porque talvez alguma criança é desprezada por nós e aquilo é um veneno para ela, e para nós é algo normal. Então muito cuidado com a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, porque isso talvez para nós é algo tranquilo, mas alguém que está recebendo é venenoso, traz morte. O caráter está sendo formado. Então muito cuidado, porque o verso 38, interessante isso, diz que a panela estava no fogo, mas ela estava cheia de veneno. E muitas vezes a gente quer estar no fogo e não consegue fazer o diagnóstico do que tem dentro da panela, dentro do coração, porque é duro mexer no passado, cara. Porque é duro ir lá onde te machucaram, voltar. Mas é só quando a gente volta e faz um diagnóstico de que nós precisamos de um toque divino, que nós precisamos de um bálsamo no nosso coração. Aí o Senhor começa a sarar a nossa alma, curar o nosso coração. E nós precisamos de uma intervenção divina. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você, com muito temor, lembre daquilo que marcou o teu coração. Talvez foi uma coisa tão simples, mas uma palavra que foi dirigida a você, uma situação onde
você estava por bem de resolver e acabou saindo como uma pessoa maldosa e errada. Eu quero que você busque na sua mente talvez uma rejeição que você sofreu dos seus pais, da sua mãe. Talvez uma falta de perdão, algo que você sabe que precisa ser consertado, mas tem uma barreira tanto na sua vida quanto na vida da outra pessoa, e você não consegue passar por isso. Porque tudo isso foi uma erva venenosa que foi depositada no teu coração. E o diabo, ele insiste em dizer que você não tem mais jeito de consertar isso. Não tem mais jeito de curar essa ferida aberta, esse coração que está magoado, ferido, decepcionado. Esse coração que foi vítima de ingratidão, e ingratidão dói demais. Ingratidão machuca, porque você faz de tudo para ajudar alguém. Espírito Santo de Deus, o teu poder é que cura, o teu poder é que transforma, a tua palavra é viva. E eu sei que tem pessoas aqui que já trouxeram à memória aquilo que passaram, aquilo que lutaram, e aquilo que talvez até o dia de hoje estava tentando ficar escondido, como se já estivesse resolvido. Mas a nossa oração é: Senhor, abre essa ferida, derrama o teu remédio santo, coloca as suas mãos, meu Deus, que curam, meu Deus, verdadeiramente o nosso coração. Tira toda mágoa, tira toda falta de perdão do nosso coração, tira toda ingratidão, todo ódio, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. O verso 40 diz que sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. E no verso 40 nós vemos que o Senhor intervém para que não morresse gente. O Senhor se move, porque pessoas iam morrer através desse alimento. Será que você consegue crer que o Senhor pode intervir na sua história ainda? Tem momentos que parece que é difícil de acreditar. Tem momentos que a rotina cansativa e dolorosa parece que nos faz ficar cego ao poder de Deus. Parece que nos faz ficar incrédulo ao que Ele pode fazer. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite: que Deus pode fazer o impossível. Porque para Deus nada é impossível. Não há ferida que Ele não possa sarar, não há altar quebrado que Ele não possa consertar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente fala do poder de Deus, mas quando se trata da gente, é difícil acreditar, parece. E eles clamam: homem de Deus, tem morte na panela. E como que Deus vai intervir? De que maneira que Ele pode intervir? Que Ele pode curar o nosso coração? E eu vejo duas ferramentas no verso 40. A primeira delas é através do relacionamento direto com Ele, porque os profetas se relacionavam com Deus. Livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 9. Olha isso. Se conversarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando há uma relação direta com Deus, Ele traz justificação para a nossa culpa, perdão para os nossos pecados. E isso é uma coisa que acontece, essa
essa cura de justificar os nossos pecados pela graça de Deus é através do relacionamento com Ele direto. E os profetas se relacionavam com Deus, pois estavam na escola de Eliseu. Então a primeira ferramenta é um relacionamento direto com Deus e sincero. Meu Deus do céu, me ajuda, eu estou doente, eu estou tendo dificuldade para perdoar essa pessoa, então me ajuda. Mas mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo um relacionamento com Deus, a primeira coisa que eles clamam quando eles identificam o veneno na panela é: homem de Deus. Eles clamam para Eliseu, porque o Senhor Deus, Ele opera nas nossas vidas através do cabeça que é Cristo, mas Ele adora usar o corpo dele para nos tocar. E o corpo de Cristo é a igreja. E o corpo de Cristo são pessoas, gente como a gente, gente que come feijão, que erra, que peca igual a gente, mas por estar numa constante comunhão com Deus, ela é instrumento de Deus para nos tocar. Tiago da Bíblia, tá? Não o pastor Tiago aí, irmãos. Carta de Tiago. Cadê o Tiago da minha Bíblia? Como Deus ele se manifesta no coração. Tiago capítulo 5, verso 16. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Porque o Senhor, Alisson, nesse texto ele dá uma autoridade para a igreja que a gente não sabe que tem. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Eu amo esse verso. Eu amo porque o Senhor ele dá um poder para a igreja. Parece que o Senhor se abdica desse poder, porque lá em João, 1 João, o primeiro texto que nós lemos, o Senhor perdoa pecados. Confessa o seu pecado ao Senhor que Ele te perdoa, mas confessa o seu pecado ao seu irmão que você é curado. Ou seja, a cura é através do relacionamento horizontal. E é isso que eles fazem aqui. Quando eles identificam que há morte na panela, eles clamam para Eliseu: homem de Deus, o que nós precisamos fazer? Porque o relacionamento com o corpo de Cristo, que é cheio do Espírito Santo, traz cura. O que é esse negócio de confessar minhas culpas aos outros? Meu Deus, mas eu não tinha que confessar para Deus? Irmãos, a gente tem há uns 6 meses investido no discipulado pessoal. Discipulado pessoal é você sentar com uma pessoa e conhecê-la e ser instrumento de Deus para tocar na alma dela, e ela ser instrumento de Deus para tocar na sua alma. E nós temos aprendido que o constrangimento do confessar, ele é um remédio de Deus para curar. O constrangimento do falar, ele é um remédio de Deus para nos tocar. Porque culturalmente a gente como crente precisa ser perfeito. A gente não pode passar prova, irmã Bruna. A gente não pode errar, a gente não pode pisar na bola, Alisson. E daí a gente pisa na bola e vem para a igreja com medo dos irmãos, com medo da igreja, com medo do pastor enforcar a gente aqui. Mas a Bíblia diz para a gente confessar e dizer: irmão, ajuda eu em oração. Eu pequei de novo, pastor, e eu preciso de oração. É vergonhoso, mas é o constrangimento que é o remédio. Sabe por que o constrangimento é o remédio? Porque na hora que o diabo vier te tentar para você cair de novo, Alisson, você vai se lembrar do cara que você confessou. Você vai lembrar do pastor que você confessou, e daí você vai pensar: o pastor vai vir me cobrar amanhã, cara. Você está entendendo? O pastor lá longe, depois de você ter confessado, tem sido instrumento de Deus para você não cair aqui sozinho. Porque é um relacionamento, por isso que eu acredito muito e defendo de unhas e dentes, e vou até a morte defendendo o discipulado, a mesa e o relacionamento em célula. Porque esse relacionamento traz cura, o olho no olho.
Sabe, porque eu não quero que os irmãos da igreja me conheçam só de sapato e de camisa, mas eu quero que eles me conheçam lá em casa, no meu chinelo de dedo, Alisson. Porque esse relacionamento traz cura. E eles clamaram para o homem de Deus. Eles conheciam a Deus, mas no momento que deu o BO, eles chamaram Eliseu: ajuda-nos. O que tu vai fazer, homem de Deus? Eles poderiam ter orado para Deus, pastor Fernando. Eles podiam ter clamado a Deus, mas eles sabiam que tinha alguém como intercessor do lado deles. E eu digo, irmão, se você quer ser curado, você precisa ter alguém. Se você quer ser curado completamente, você precisa ter alguém. Sozinho fica difícil, irmão. Sozinho fica difícil. E eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Porque um dia, depois de anos de casado, eu precisei sentar na frente da minha esposa e confessar coisas para ela. E eu fiquei com tanta vergonha daquilo. E eu disse: amor, eu fiz isso. E nós choramos junto. E até hoje eu tenho vergonha daquela conversa, mas é isso que não me fez cair mais. Sabe, porque é eu mostrar a minha fraqueza para alguém que quer cuidar dela e me ajudar a ser melhor. Porque o Senhor opera através do cabeça, que é Cristo, mas Ele ama usar o seu corpo para nos tocar. E tem muita gente querendo se relacionar só com o cabeça. Mas esse irmão que está do seu lado aí também é um instrumento de Deus para tocar a sua vida. E eles clamaram ao Senhor através da vida de Eliseu. Porque Eliseu, ele chama os filhos dos profetas e pede para que eles tragam farinha. E eu acho interessante porque ele não joga a sopa fora. Era muito fácil ele resolver, irmão Toninho. Ele jogar a sopa fora e pedir para o menino colher as ervas certas, ou acompanhar o menino de novo, fazer outro caldo, e estava tudo certo. Lavava a panela bem, jogava o veneno fora e fazia outro alimento. Mas o Senhor gosta de usar pessoas que tiveram traumas e mágoas e curá-las e torná-las instrumento de Deus. Ele não joga fora aquilo que está dentro de nós, mas Ele transforma, aleluia. Ele transforma. Ele pega a nossa vergonha e transforma em honra, em alegria, em poder de Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Eu amo porque Ele tinha tudo para nos jogar fora. Ele tinha tudo para levantar uma nova humanidade como Adão, mas não. Ele pega o homem, Ele trata o homem, Ele levanta o homem, Ele enche com o Espírito. E dá vergonha, Ele coloca o homem para sentar em lugares celestiais com Cristo. Meu Deus, irmão. O diabo, ele pega tudo que aconteceu na sua vida e ele fica jogando na tua consciência. Você não vai dar certo, você não vai para frente. Mas o Senhor está dizendo: eu vou pegar o veneno, eu vou misturar farinha e vou transformar o que trazia morte para trazer vida, para trazer alimento. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você.